Vamos lá, nós estamos preparando aí o sermão temático, é isso, gente? É o temático? O que vocês acham aí? Sim. Exatamente, sermão temático. Lá no nosso livro, não precisa abrir ele agora, o nosso livro aqui, olha, na nossa página 38, vai falar assim, olha, aí vai dar aqui alguns pontos, ele vai falar assim, olha, o pregador escolhe o tema e busca em qualquer parte da Bíblia, ou mesmo na experiência, argumentos que apoiem as ideias selecionadas. Então, buscou o tema, buscou a ideia selecionada. Esse tipo de sermão dá liberdade de você buscar o texto por toda a Bíblia, tá bom? É o de nível mais... É o de nível mais baixo que se refere à exposição bíblica. Muitos desses sermões sequer apresentam um texto que comprovam os seus argumentos. Então, você tem que fazer um sermão mais elaborado, né? Mas de todos os sermões, esse daqui é o mais fácil de se preparar, ele está falando lá. Portanto, o sermão temático é aquele cujas divisões são derivadas do tema. Adequado para quando se deseja esgotar um assunto ou para se ministrar em cerimônias e ocasiões especiais. Então, esse é o temático que é o que nós estamos trabalhando. Então, nós introduzimos... Pastor Enéas, que número do livro o senhor falou? Página 38. Ah, 38. Tá. Isso, página 38, lá em cima é o tópico 5 e 6 que eu acabei de ler, tá bom? Tá. Então, deixa eu ver aqui. A Angel conseguiu entrar aí, Angel? Acho que a Angel não conseguiu entrar ainda, né, gente? Deve ser problema lá no dela, porque aqui está todo mundo aí. Vamos lá, então, gente. Então, o nosso tema, qual que é o nosso tema? Quem quer falar o nosso tema aí? Qual que é? Deus perdoa. Deus perdoa. Tá, Deus perdoa. Aí o nosso texto, qual texto que é? Salmos 51 e 1, ok? 51. Tá. Então, é como disse ali, olha, dentro... O termo temático é aquele cujas divisões são derivadas do tema. Então, agora nós vamos fazer as divisões aí. Chega, né? Dá um para mim, então, né? Já que vocês vão comer. Opa! Traz um para mim. Quem está pedindo pizza aí, gente? Fecha o microfone aí. Bora lá, então. É noite de pizza, né? Cachorro quente. Oh, meu Deus. Então, nós vamos trabalhar dentro do tema. Deus perdoa. Então, tá. O Salmo 51, aí o aluno tem que ter um conhecimento bíblico acerca daquilo que ele vai falar. Quem é que se lembra do que se trata o Salmo 51? Ele quer falar rapidamente. Só uma colocação rápida. Sobre o Salmo, professor, o Salmo 51, ele fala acerca de tal acontecimento. Quem quer falar? Bora lá. Vem comigo, vamos botar dinâmica nessa aula. Sim, pastor. Ah. Eu já tinha visto esse salmo algumas vezes. Depois de perceber que o salmo nada mais é do que um salmo de oração a Deus acerca de um arrependimento sincero. Porque se você pegar o contexto desse texto, você vai observar a história do rei Davi. Agora, por que o rei Davi fez essa oração diante do eterno Deus? Muito simples. Vamos voltar um pouquinho, vamos rebobinar a fita aqui, vamos lembrar. Ele era um homem segundo o coração de Deus, correto? Só que, além de ele ser um homem segundo o coração de Deus, ele não deixa de ser um ser humano. E todo ser humano, ao longo da caminhada, ele possui falhas. Ele erra, ele peca. E segundo a história, uma vez ele estava lá no castelo, só que estava no período de guerra. Em vez de ele ir para a guerra, ele não foi para a guerra, ele resolveu ficar em casa, ele se acomodou. No que ele se acomoda, no que ele fica em casa, ele vê uma mulher tomando banho lá toda nua e ele se encanta por essa mulher. E ali, então, acaba errando, pecando, cometendo adultério com aquela mulher, só para ir rápido, e matando o marido daquela mulher. Então, ele está falando desse pecado, pedindo a Deus perdão por esse pecado. Beleza, Fernando. Era só para você falar assim, você é pregador, né, Fernando? Você gosta de pregar, né? Você vai pregar na semana que vem. Era só você falar assim, ó, fala sobre o pecado de Davi com Betseba, tá bom? Tá bom. Vamos lá, gente. Então, mas tá bom, boa participação, tá? Gente, é o seguinte, então tá, eu preciso ter um conhecimento bíblico do que é que está acontecendo, o que eu vou abordar, sobre o que eu estou falando, né? Então tá, Deus perdoa. Perdoa o quê?
Salmo 51 está falando exatamente o que o Fernando disse, está falando da queda de Davi, do adultério que Davi ele comete adultério, ele comete um crime. Então aí nós vamos pegar essa ideia de que Deus perdoa e Davi pedindo perdão a Deus, pedindo perdão do quê? Está ali o número 1 ali, né? Pedindo perdão do crime, ok? Pedindo perdão do crime. Por quê? Porque ele havia na história toda, se fosse você, né? Se fosse você que estivesse preparando o sermão, você teria que ler toda a história, ir lá em Samuel, né, capítulo 11, e ler toda a história, o que aconteceu para Davi estar pedindo perdão. Por quê? Você precisa conhecer a história com bastante propriedade, para na hora de você apresentar o seu sermão, fazer a sua pregação, a sua ministração, você pode trazer isso com riqueza de detalhes, como o Fernando estava falando ali, contando a história com riqueza de detalhes. Tá bom? Então, aqui lembra que nós estamos montando o esqueleto. Só que para montar esse esqueleto, é exatamente como isso. Como nós não temos tempo de fazer como o Fernando queria fazer, que é ir lá no texto bíblico e examinar o porquê que ele está pedindo perdão, aqui nessa aula não dá. Mas quando você está preparando o sermão, é isso que você tem que fazer. Aí você vai lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, o versículo 14 e o versículo 15. Abre a sua Bíblia, quer abrir mais rápido, nós vamos fazer a leitura para a gente conversar acerca disso. Bora lá, gente? Quem consegue? Vamos lá, vamos ver. Quem chegar primeiro, lê. Eu já achei, pastor. Pode ler, então, o 14 e o 15. É o Samuel 11, capítulo 14 e 15? Isso. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. Escreveu uma carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de dentre dele para que seja ferido e morra. Ok, então, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos montando uma pregação, estamos montando um sermão. Deus colocou no nosso coração, nós escolhemos o tema, e agora, no domingo, nós vamos pregar esse sermão. Agora, na quarta-feira, nós vamos pregar esse sermão, ou no dia que seja, eu vou pregar essa palavra. Então, eu estou construindo um sermão. Eu busquei lá na ideia e veio o tema Deus perdoa. Aí eu olhei para os erros de Davi, para o pecado de Davi, e escolhi o Salmo 51. Então, eu estou escrevendo aí, montando o meu sermão. Está lá o Salmo 51, Davi pedindo misericórdia para Deus por causa dessas transgressões desse pecado. Aí eu vou fazer aquilo que o nosso livro está dizendo. O sermão temático é aquele cujas divisões são derivadas do tema. Então, o nosso tema é Deus perdoa. As divisões agora vem o quê? O que é que Deus vai perdoar? O crime. Ele está pedindo perdão por causa do quê? Por causa do crime. A aluna Vanilson, ela leu aí acerca dessa emboscada que Davi vai armar para o seu soldado. Então, com essa atitude, Davi vai cometer assassinato. Por quê? Ele, pessoalmente, não. Mas, através da ordem dele, esse homem foi colocado, que era o marido da mulher que o Fernando falou lá, foi colocado na frente da batalha e ali morreu ele. E não só ele, mas morreram outros soldados com ele. Então, Davi foi culpado não só da morte desse homem, mas da morte de outras pessoas também. Agora, veja bem, qual que é a nossa construção, a nossa ideia? É de que Deus perdoa. Só que para eu fazer a aplicação para o meu público agora, eu preciso terminar o meu esboço, porque eu quero, nós estamos construindo a escadinha, lembra da escadinha que nós mostramos? Então, nós estamos subindo os degraus dela. Então, eu estou mostrando para o meu público agora o quê? Eu estou mostrando que Deus perdoa, e Deus perdoa coisas terríveis, como um crime. Como assim? Tem gente que diz assim, olha, a pessoa matou, roubou, agora virou crente. Ou seja, essa pessoa não acredita que Deus perdoa. Mas lá no domingo eu preciso convencer essa pessoa de que Deus perdoa. Independente do tamanho do pecado que a pessoa cometeu, Deus perdoa. Mas eu estou construindo o meu sermão ainda. Ele está sendo gerado dentro do meu coração, essa mensagem. Então tá, Davi vai lá, comete esse crime e agora vai pedir perdão para Deus. Nosso tema é Deus perdoa. Aí o que acontece? Não terminei ali, né? Tá, agora vamos aqui. O que mais Deus perdoa, né? O adultério. Por quê? Foi uma consequência, uma sequência de erros de Davi. Agora, nós vamos colocar aqui no nosso sermão
uma segunda linha de pensamento. O que é que Deus perdoa? Por que ele está pedindo perdão? Ele está pedindo perdão de ter cometido um crime, em primeiro lugar ali. Agora, nesse segundo ponto de vista, ele está pedindo perdão por causa do adultério. E aí eu posso, dependendo do tempo, porque eu vou montar o sermão, eu vou estar com o sermão pronto, mas dependendo do tempo, vai dar para eu ler os textos bíblicos? Às vezes não. Então, o importante, quando você está montando o sermão, você está estudando a Bíblia, você já está gravando no seu coração essa mensagem. Então, quando você for para o altar, a mensagem está pronta no seu coração já. Dependendo do tempo que lhe for lhe dado, você tem 1 hora para pregar, dá para você apresentar os textos bíblicos. Você tem 20 minutos para pregar, então você precisa desenvolver toda essa mensagem que está no seu coração em 20 minutos. E você pode desenvolver toda ela em 1 hora também. E pode desenvolver toda ela em 1 hora e meia. Vai depender do tempo que você tem. Você vai fazendo as aplicações, né, com mais profundidade, com mais cuidado, com mais tempo, né? Você tendo tempo, você vai gastar esse tempo, vai investir esse tempo. Então, tá. O texto bíblico que eu coloquei aqui na tela, para quê? Para facilitar, para eu não ter que ir lá abrir Bíblia e tudo mais. Então, o sermão já está pronto. Nós estamos andando nele agora para a gente poder entender como é que nós vamos montar esse sermão. Mas se você estivesse na sua casa começando o sermão agora, você teria que fazer tudo isso, abrir a Bíblia, ter a ideia, colocar a ideia no papel, abrir a Bíblia, trazer o texto bíblico que vai falar acerca disso, porque é isso que esse sermão temático ele permite você passear pela Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, falando dentro desse assunto, ou até esgotar todo esse assunto de Deus perdoa, com todos os textos bíblicos que você tiver para colocar. Então, numa sala de aula, passando um estudo bíblico, eu vou ter muito mais tempo, então vai dar para discorrer muito mais sobre a Bíblia. Mas o nosso objetivo é esse daqui, olha lá. O adultério. Então, eu vou colocar ali dentro da nossa ideia de que Deus perdoa o crime de Davi, agora Deus perdoa o adultério de Davi. Aí eu vou para o texto bíblico, coloco ali o texto bíblico que está aí na nossa tela, o texto de apoio, né? Deixa eu minimizar aqui para a gente ver lá o texto. Então, é o 2 Samuel 11, versos 4. Não precisa abrir aí, porque o texto vai estar na tela aqui para nós. Está assim, olha. Então, enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Então, aqui está falando do quê? Do adultério de Davi. Só que tudo isso aconteceu quando, gente? Aconteceu antes do Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito depois de todos esses atos. Depois, né, de ele ter adulterado e, consequentemente, matado o marido da mulher. Então, só aí Davi quebrou uns par de mandamentos de Deus. Não cobiçarás, ele cobiçou. Não adulterarás, ele adulterou. Não matarás, ele matou. O que mais que ele fez que cabe nos 10 mandamentos, né? Então, tá ali. Ele vai quebrando os mandamentos de Deus. Então, ele está se vendo o pior dos pecadores. Aí ele vai escrever o Salmo 51. Se você for ver a sequência, ele está pedindo para Deus, não retire de mim o teu espírito. Me perdoa, porque ele sabia que se ele está cheio de pecado, o Espírito de Deus não pode continuar com ele, tá bom? Então, tudo isso, o pregador vai... o nível de conhecimento do pregador vai ajudar muito. Esse sermão aqui, por exemplo, você pode pregar ele uma semana inteira. Você pode pregar ele em 15 minutos, em 10 minutos, você pode pregar ele em 1 hora, 2 horas, vai depender do tempo que lhe dão. Então, no tempo que você tem, o Espírito de Deus vai fazendo a obra aí. Ok, gente? Até aí tudo bem? Podemos ir para a nossa segunda linha de raciocínio aqui. Alguma dúvida até então? Tá tudo bacana? Sim. Muito bem, então. Fernando Pastor, entendeu, os demais também. Isso também Pode falar. Sim. Isso também é chamado de introdução pela maioria dos pregadores, né? Porque tem pregador que você vai ver que ele vai ministrar, ele fala assim, ainda estou na introdução da mensagem, estou terminando a introdução, não sei o quê, agora eu termino a introdução e entro na mensagem. Isso que a gente está fazendo é uma introdução, né? Não, aqui já é o corpo do sermão. Aqui já é o sermão, o corpo. Aqui já é o sermão em si. Por quê? Porque lá no final, na hora que a gente terminar, aí quando for fazer a pregação, aí que entra. Quando for fazer a pregação, aí nós vamos falar sobre isso, sobre a introdução, sobre ilustração, se você vai querer colocar, e sobre o discorrer o corpo do sermão, aí sobre a conclusão e resumo, e sobre o fazer o apelo. Então, aqui pensa assim, olha, eu estou falando algumas coisas aqui para deixar mais claro na mente de vocês, mas é como se você estivesse na sua casa sozinho, com a sua Bíblia, né? Com a sua Bíblia na mão,
com o seu dicionário, as suas linhas de pesquisa dentro do tema que você está trabalhando. Então, está só você e a ideia que Deus deu no seu coração é você estar montando uma pregação, tá bom? Então, nós não estamos apresentando a pregação aí, nós estamos montando ela. Depois, essa pregação vai sair desse lugar e vai para o púlpito. Essa parte nós não chegamos ainda, tá bom? Entendeu aí, Fernando? Fugiu não, né? Todos estão me ouvindo, gente? Eu sou o Fernando que não. Amém. Beleza. Bora lá, então. Vamos para cima. Então, tá. Então, ficou bem claro aqui que nós queríamos falar que Deus perdoa. Davi está pedindo perdão, Deus perdoa Davi. Deus perdoa crime, coisa bárbara, meu Deus. Como Deus perdoa um crime? Esse vídeo estava travado. Beleza. Deus perdoa. Estava travado. Meu vídeo estava travado? Estava. Ah, tá. Mas a voz continua. Sim, agora eu estou te ouvindo. Então, vamos. Deus perdoa o adultério? Tá. Aí, depois, na aplicação do sermão, a gente vai mostrar isso. Olha, eu não sei qual que é o seu pecado, para você que está aqui nessa noite, porque lá em Davi estava quase há 4.000 anos atrás, mas e nessa noite, como está a sua vida? Eu não sei qual que é o seu pecado. Se é o pecado de adultério, se você assassinou alguém, não importa o tamanho do seu pecado, Deus perdoa. Esse é o nosso tema. Mas aqui nós estamos na mesa ainda, nós estamos no púlpito, nós estamos pregando para outras pessoas, nós estamos montando a nossa ministração, tá bom? A segunda parte é isso aqui, olha. Deus continua perdoando, o tema é o mesmo, só agora mudamos o personagem. Deus perdoou a Pedro. Então, nós vamos trabalhar isso. Deus perdoou a Pedro. Tá, como é que Deus perdoou a Pedro? O texto, nosso texto áudio, que a gente vai ler o texto, é esse, olha. É Lucas 22, 62. Alguém quer abrir aí, por favor? Tem alguém aí para ler, gente? Pode ler. Para ajudar o professor. Será que caiu aí, gente? Está todo mundo aí? Estou aqui, é que eu estou escrevendo. Deixa eu ver se eu acho. Não, tudo bem, gente. É que esse negócio da internet fica meio assustado quando todo mundo fica quieto, eu penso que foram embora, né? Ou que deu algum erro. Mas estão todos ouvindo, eu vou continuar minha linha de raciocínio aqui, então. Olha, então nós vamos trabalhar aqui para depois a gente trazer um nível de ministração aqui, para a gente poder entender melhor o que nós estamos fazendo. Então, nós estamos fazendo o quê? Montando o nosso sermão. Então, nós não estamos pregando ainda, nós estamos entregando. Aqui é a receita do bolo. Lembra que eu falei do bolo? 3 ovos, 1 xícara de leite, 2 xícaras de açúcar, uma xícara de óleo. Nós estamos colocando os ingredientes. Agora, mostrar o bolo na mesa para a galera comer, não chegou o tempo ainda, porque nós estamos preparando o bolo ainda, tá bom? Então, o tema, ele continua. Aqui é um esboço só. Mudei o slide porque não cabe tudo numa tela só. Então, é o mesmo esboço. Aí nós vamos lá. Agora, Deus perdoa. Saímos da condição lá de Davi e vamos vir para a condição de Pedro. O que é que Deus perdoou? Deus perdoou a Pedro. O que ele perdoou? E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Lucas 22, 62. Então, o que é que Deus perdoou de Pedro? Ele perdoou a negação de Cristo. Então, porém, ele negou dizendo, mulher, não o conheço. Ele perdoou a negação de Pedro. Então, o texto está falando do quê? Texto e contexto está falando do quê? Está falando a passagem bíblica de quando Jesus ele vai ser preso. Então, Lucas 22 vai falar sobre isso. Jesus está sendo preso. Antes, Pedro vai falar para ele, Senhor, eu vou contigo até a morte, eu estou junto, tudo mais. Aí Jesus vai falar para ele, Pedro, ainda essa noite você vai me negar, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E Pedro diz, não, eu vou contigo até a morte, não sei o quê. O que aconteceu? Vieram, prenderam a Jesus. Qual foi o pecado de Pedro que ele está pedindo perdão? Ele precisa ser perdoado. A negação de Jesus. Ele nega a Jesus. Seria como nós, nos dias de hoje, ser um cristão, voltar para trás. E a partir de agora, outro dia um rapaz me mandou mensagem, falou que ele está evangelizando um amigo, que o amigo era evangélico, pregava a palavra de Deus, e agora diz que é ateu e está indo no candomblé. E está praticando uma religião diferente. Né? E aí, como que nós vamos ver essa situação, esse tipo de perdão?
Nós estamos pregando, Deus perdoa. O cara está lá ouvindo essa ministração aí. Então, o que Pedro precisava de que perdão? Por causa da negação de Jesus. Ele nega a Jesus. Quando apuraram ali, disseram assim, não, você é Galileu, se você ler o texto está escrito lá, não, você é Galileu, você estava junto com ele, você veste roupa como ele, você estava junto com a equipe dele. Pedro vai dizer, eu não conheço, eu nunca vi, eu não sei quem que é esse homem. E aí Pedro vai cometer isso aqui, olha, uma outra coisa que Pedro precisa de perdão, ele peca contra o Senhor, ele precisa ser perdoado, porque ele comete um pecado. E qual que é esse pecado? Blasfêmia. Agora aqui, por que coloquei blasfêmia? Por que coloquei? Porque a arte de pregar, ela vem unida com uma outra matéria que nós fizemos no mês passado. Quem se lembra? A arte de pregar, isso, a arte de pregar é a hermenêutica, que nós estamos aqui, não é isso? E a outra que nós fizemos, a outra foi a homilética, não é isso? Homilética. A homilética. Não, essa é a homilética. Desculpa aí. Essa é a homilética, a outra é a hermenêutica. Tá, outra... tá certo, desculpa aí quem me ajudou. Então, o que acontece? Na homilética, na hermenêutica, o que acontece? Nós vamos pegar a palavra lá e trazer ela para o dia de hoje, para podermos entender corretamente. Então, essa palavra blasfêmia, quando eu estava estudando para montar esse bolsinho aqui, essa palavra blasfêmia, no dia de hoje, seria como pecar contra o Espírito Santo, que a gente já estudou sobre isso. Seria como pecar contra o Espírito Santo, ou contra os dons de Deus, como eles falaram lá para Jesus. Ah, você faz milagres pelo poder de Beelzebul, então seria um pecado mais ou menos assim, blasfêmia. Mas nesse tempo, a hermenêutica vai trazer para os dias de hoje. Então, nesse tempo, está escrito aqui, olha, a palavra blasfêmia mudou de significado. Anteriormente, denotava injúria. Então, não é que Pedro estava blasfemando, porque no tempo porque no texto bíblico vai dizer isso. Ó, vamos ver lá, Lucas 22, 65. Vamos ver o que está escrito lá, Lucas 22, 65. Eu quis colocar essa referência aí, gente, para a gente tomar esse cuidado. Então, nem sempre a palavra que nós estamos acostumados, o sentido é verdadeiro lá. Por quê? Quando você faz a hermenêutica, né? Quando você faz a hermenêutica do texto, aí você vai descobrir isso aí que nós descobrimos aí nesse texto. Bora lá, Lucas 22, 65. Quem tiver pode ler para nós correr. Posso ler? Lucas 22, 65. E outras, muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Contra ele blasfemando. Então, essa palavra blasfêmia ou blasfemando, se eu não fizer uma hermenêutica do texto, eu vou pensar que seria como um pecado contra o Espírito Santo, um pecado contra os milagres que Jesus estava operando. Não. Porque antes, ali no tempo de Jesus, e no tempo que está escrito ali blasfema, nesse texto está falando sobre injúria, sobre vulgaridade. Então, eles estavam zombando de Jesus, e Pedro compartilhou disso. Pedro compartilhou dessas mesmas coisas. Agora, se a gente continua lendo o Novo Testamento, nós vamos encontrar a mesma blasfêmia, só que a blasfêmia já não quer, em outro texto, ela já não tem a mesma aplicação. Então, a gente precisa ter essa ideia aí, tá bom? Então, ele precisava de obter o perdão de Deus acerca dessas coisas, por ter negado Jesus e por ter falado injúria, ou participado daquelas pessoas que estavam ali. Ah, você não disse que é o Cristo, que é o rei dos judeus? E nesse momento que Pedro estava vendo, eles bateram em Jesus e disseram para Jesus, fala quem te bateu aí. Alguém foi lá, deu um tapa na cabeça de Jesus, por exemplo. Você não é o profeta? Adivinha quem foi que te deu o tapa? Então, Pedro viu essas coisas e participou. Ficou calado, ou seja, ele levou essa culpa também. Por isso, ele vai chorar lá amargamente, olha. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Depois dessas coisas aqui sequenciais que nós vimos, tá bom, gente? Então, ele precisava do perdão de Deus acerca disso. E Deus perdoa, sim ou não? Sim. Sim, graças a Deus tem alguém lá que não está escrevendo, ou está escrevendo e consegue escrever e falar com o professor. Gente, é isso aí, olha. Então tá. Aí nós viemos de lá, olha, falamos de Davi, dos pecados de Davi e do perdão de Deus, porque agora nós vamos ter que acelerar, que entramos nos 10 minutos finais.
Aí falamos do pecado de Pedro e do perdão de Deus. Nosso tema é Deus perdoa. Agora nós vamos fazer a aplicação para o nosso público. Para a pessoa que domingo está sentado ali na nossa frente. Ou para a pessoa que eu vim para a mesa e ela está na minha frente na mesa, onde eu estou ensinando que Deus perdoa. Porque esses bolsos eles servem para pregar numa conferência no ginásio Ibirapuera, eles servem para pregar numa igreja de 10 mil membros, eles servem para pregar numa igreja de 5 membros, ele serve para pregar em uma mesa com 4, 5 pessoas. É o mesmo esboço. Esboço você pode pregar ele em qualquer lugar do mundo. É esse mesmo aqui. Não vai mudar em nada, é o mesmo. A única coisa é que alguns pregadores pregam mais animado, né? No estádio pregaria mais animado. Mas vamos lá. A palavra ela é de Deus, ela continua mesmo em todos esses lugares que eu citei. Então tá, aí nós vamos fazer a aplicação. E qual que tem que ser a aplicação? Deus perdoa você. Ou seja, Deus perdoa a pessoa que está ali naquele momento. Porque eu mostrei lá há 3 mil anos atrás. Eu mostrei Deus perdoando alguém há 3 mil anos atrás. Aí eu mostrei Deus perdoando alguém um pouco mais para frente, há 2 mil anos atrás. Já está mais perto da gente agora. Mas eu preciso agora mostrar para essa pessoa contemporânea, o nome que se dá, contemporâneo, nosso. Essa pessoa que está aqui com a gente essa semana. Está aqui na igreja. Então, Deus perdoa você. Ah, tá. Deus perdoou Davi. Perdoou. Há 4 mil anos atrás, 3.500 anos atrás. Perdoou Davi. Ah, Deus perdoou a Pedro há 2 mil e poucos anos atrás. Mas hoje, Deus perdoa você. Quantos estão entendendo o esboço aí para executar ele? Hã? Amém. É ou não é? Então, tá. Amém. Aí tá, Deus perdoa você. Eu vou para o texto. O texto diz lá em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, se arrependam, não importa o seu pecado, se foi como o de Davi, se foi como o de Pedro, Deus perdoa. Então, arrependa. Qual que é a chave para você ter o seu pecado perdoado? Ou a sua ofensa contra Deus ou contra as outras pessoas perdoado? É arrepender. Arrepender, estou fazendo uma aplicação para o meu público que está ali de frente agora, tá bom? Aí, tá, nós vamos colocar as divisões. Deus perdoa você, perdoa o quê? Os seus pecados. Pecados atuais. Deus perdoa os seus pecados. Olha o que diz Jeremias: não me lembrarei mais do seu pecado. Então, Deus perdoa os seus pecados. Eu já estou fazendo uma aplicação aqui, mas ao mesmo que você estiver montando os seus bolsos, você já vai pregando ele. Já ouviram aqueles pregadores que falaram, começaram pregando para melancia, começaram pregando para cadeiras vazias na igreja, começaram pregando para um cabo de vassoura? É o cara que já tinha esse nível de entendimento. Ele está fazendo esboço aqui, mas ele já é uma pregação que está fluindo na mente dele, no coração dele, está borbulhando essa pregação, os textos bíblicos, ele já vê aquela multidão, ele já vê o final do esboço, a multidão vindo, arrependida, buscar o perdão de Deus. Bora lá, vem comigo. Então, tá. Pastor. Os pecados presentes, sim. O senhor estava falando disso aí, eu me lembrei de uma coisa. Lembra do reverendo Billy Graham, falecido Billy Graham? Lembro. Eu estava vendo a biografia dele. Ele, no começo da caminhada dele, ele queria muito pregar. Sabe como que ele perdeu a timidez? Não. A história diz que ele pregava para as árvores, para um pedaço de madeira, e para os rios, ele pregava olhando para os peixes. Foi assim que Deus, com o tempo, foi capacitando ele para ministrar na multidão. Glória a Deus, Fernando. Ele Boa acabou participação. treinando. Boa participação. Vamos lá, que tem 4 minutos agora, gente. Mas valeu, Fernando. Obrigado, querido. É que hoje está bem corridinho aqui. Mas uma boa... vai contribuir muito com a gente e a sua informação, com certeza. Um grande homem de Deus, né? Billy Graham, homem de Deus. Então, tá. Aí a aplicação aqui que nós estamos fazendo aqui, a subdivisão, vai estar como? Os pecados presentes. Então, o pecado passado, Deus perdoa, dos seus pecados não me lembrarei mais. Mas isso vai fazer com que você pare de pecar? Não, mesmo na presença de Deus, a gente peca todo dia, meus irmãos. Aí tá, e os pecados presentes? Olha o texto bíblico. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, pronto. Ah, pastor, tá, perdoou a Davi, perdoou a Pedro,
Até me perdoou, mas eu pequei de novo. Então você tem um advogado, porque no tempo presente, Jesus ainda é advogado, ele está defendendo, ele é o nosso advogado, que ele vai tomar a nossa causa. Então está aí está no papel o tema Deus Perdoa, o nosso sermão temático. Então nós começamos lá nos Salmos, caminhamos pela Bíblia e chegamos aqui nesse ponto aonde o sermão ele já está pronto. Ele já está pronto. Tá? Os textos estão aí, está tudo pronto. Agora vai ter o quê? Aquela aplicação. Da aplicação, vamos ver o próximo aqui. Isso, aí a aplicação vai ficar assim, olha, esboço de sermão temático. Então, tá. Nós vamos escolher o tema, como nós falamos, Deus perdoa. Agora, nós vamos fazer o quê? Peguei o papelzinho na mão, ou o meu tablet, ou o meu iPad, sei lá o que você vai usar lá no púlpito, né? Para ministrar, o seu notebook e tal. Aí o seu sermão está lá. Aí você vai fazer a aplicação dele, você vai pregar para o povo. Aí na pregação você tem que ter o quê? Uma introdução, está aqui na nossa tela, você consegue ver, gente? Quem consegue ver, diga eu consigo. Sim. Isso, ó. Consigo, então, consigo. Você já tem o tema já. Você já tem o tema, aí você vai ter que pegar e vai ter que fazer uma introdução. Você vai ter que fazer uma introdução para você entrar na sua mensagem, na sua ministração. Aí, nessa introdução, você pode fazer a ilustração, que já ensinou lá no livro também, a ilustração. Você pode fazer no começo agora, ou pode fazer ela no final, trazendo uma ilustração. Aí vai ter a transição, que é o meio ali dos textos que nós lemos, a exposição do que você está falando. Aí, depois, aqui já é no final, aqui é um corpo, ó. Aqui é um corpo. Entendemos que aqui é a cabeça. Começou aqui, o nosso tema vai ser esse da noite, aí eu vou para a introdução, vou dar a introdução, vai descendo, aí vai para o corpo, né? Vai criando o corpo. Aqui na transição, o corpo já está quase todo formado. Aqui ele precisa estar todo formado, né? Aí no resumo, é que você dá aquela olhada para a pintura, para ver como é que está. Está tudo certinho, está tudo no lugar e tal. Esse é o resumo. Tá, vou fazer um resumo lá do que aconteceu com Davi, do que aconteceu com Pedro, do que está acontecendo com você, e aí eu vou para o apelo. Então, nosso tema central, que é Deus perdoa. Não importa o seu pecado, Deus perdoa. Então, eu quero chamar aqui na frente, quero fazer o apelo para todas as pessoas que precisam receber o perdão de Deus. Você ouviu a mensagem dessa noite e no seu coração agora está convencido de que não importa o tamanho do seu pecado, Deus, ele te perdoa. O apelo é esse. Se você sentiu essa mensagem no seu coração, vem aqui para frente, porque Deus é poderoso para lhe perdoar. E aí vai para a conclusão. Amém, querido?